mais um encontro do Grupo Mergulhe-se. Essa semana tivemos 2 encontros, todos os 2 encontros com um tema voltado para relacionamento com a mãe. Se você já viu o primeiro vídeo, nesse primeiro vídeo tem um exercício sistêmico para que você possa tomar consciência de como é que estão os teus sentimentos, né? Como é que tá no teu emocional esse relacionamento com a sua mãe. No encontro de hoje, nós vamos focar totalmente na EFT. Então, eu vou falar um pouco para vocês sobre os benefícios da EFT, vou trazer para vocês um pouco da ligação disso dentro da visão sistêmica, tá? Como é que eu trabalho o alinhamento sistêmico com a EFT, e vamos para as vias de fato, que é trabalhar as reprogramações que foram mais votadas, ou seja, os temas, os assuntos mais votados lá no grupo, eu trouxe aqui para formular reprogramações com vocês, tá bom? Então, vem que hoje vai ser bem interessante o encontro. Para começar, é bem importante eu trazer essa clareza para vocês sobre o benefício da EFT. A EFT, ela é uma técnica conhecida como liberação emocional ou acupuntura emocional. Por que a técnica tem esse nome, né? Ela trabalha onde você vai usar a ponta dos seus dedos, tá? Geralmente 2 dedos ou 3 dedos, e você vai fazer toques em pontos de meridiano do seu corpo. E esses pontos vêm da acupuntura, né? Por isso ela também é conhecida como acupuntura emocional. Só que esse circuito que é trabalhado nessa acupuntura emocional, ele ajuda muito você a liberar o quê? Para você ter essa clareza. A liberar o peso emocional de memórias, crenças que estão muito cristalizadas, também traumas, questões de memórias difíceis e traumas que ficam presos no corpo. Então, quando a gente faz esse movimento com a FT, tem todo um processo mental, a nível de consciente e subconsciente que acontece, mas também essa liberação é feita na tua memória corporal. Por isso que eu trabalho bastante ela no alinhamento sistêmico. Porque, sendo muito sincero e trazendo para uma linguagem simples, gente, quando nós vamos trabalhar as nossas relações familiares, as nossas dores dentro das relações familiares, né, ou coisas que se repetem na nossa família, situações, dilemas difíceis da minha história com a minha mãe, com o meu pai, dentro do meu grupo familiar ou dentro do meu casamento, quando eu estou trabalhando essas relações, eu estou falando do que no final das contas? Do que eu carrego dessas relações. Eu estou falando da minha expectativa que eu coloquei naquela pessoa, uma expectativa que foi frustrada. Eu estou falando, às vezes, de uma dificuldade minha e dela também, de realizar uma mudança. E, às vezes, eu não consigo entender por que é tão difícil a gente mudar, ou por que é tão difícil a gente conseguir se relacionar bem, ou por que é tão difícil a gente conseguir entrar num ambiente mais saudável, mais harmonioso. Porque muitas vezes todos que compõem aquela família estão carregando, vamos trazer como se fossem mochilas, tá? Estão carregando mochilas com muito peso. E essas pedrinhas que vão sendo colocadas nessa mochila, que vão sendo formadas por memórias, crenças que vão sendo cristalizadas, traumas que vão acontecendo, padrões de família, lealdades de família, tudo isso vai compondo essa mochila. E quando eu chego para me relacionar com o outro, eu não estou me relacionando com ele de um lugar neutro e isolado. Eu estou me relacionando com ele com a minha bagagem, e ele também está se relacionando comigo com a bagagem dele. Então, aonde é que a EFT, né, essa técnica que vai trabalhar essas liberações a nível de memórias, de crenças, de traumas corporais, né? Todo esse aspecto, ela vai te ajudar a aliviar esse peso. Sabe quando acontece alguma coisa em alguma relação importante para você, mas parece que a pessoa sabe colocar o dedo na ferida? Né? Vocês podem até me responder aqui, as meninas que estão ao vivo. Sabe que parece que aquela pessoa sabe catucar o dedo na ferida. Quando ela coloca o dedo na ferida, ela está ativando um gatilho seu. Em qualquer outra pessoa, aquele estímulo talvez não desse uma reação tão forte, mas em você, pela mochila que você carrega, essa reação dói. Né? Você sente, aquilo te atinge. E a tua resposta emocional para essa pessoa que colocou o dedo na ferida vai ser com base em tudo que está dentro da sua mochila. Então, como é que a EFT te ajuda? Ela te ajuda a ir tirando
essas pedras. Ela te ajuda a ir reorganizando, às vezes, muitos sentimentos que você tem, que vem lá do teu período, do teu primeiro setênio, né? Eu botei até um story hoje sobre isso, porque minha filha vai completar o primeiro setênio dela agora, sábado, né? Com 7 anos. Então, muitas coisas, às vezes, que você está reagindo hoje, como o dedo na ferida, vem do teu primeiro setênio, da tua vida intrauterina até os 7 anos. E aí, às vezes, você não tem nem consciência que aquilo ali é uma dor tão latente em você, porque você não tem nenhuma memória consciente daquele período, mas o teu corpo tem essa memória. O teu corpo carrega essa memória. Então, por isso que eu gosto muito de trabalhar a EFT nesse sentido, junto com o alinhamento sistêmico, porque aqui eu estou conseguindo trazer, né, unir 2 campos, que é o trabalho baseado na teoria sistêmica, na constelação sistêmica, constelação estrutural, constelação familiar, junto com a técnica da EFT, que vai ajudar a te dar ferramenta mais simples, mais prática, para lidar com esses desconfortos que acontecem no dia a dia das relações, tá? Ficou claro? Espero que tenha ficado claro. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, fiquem à vontade, podem me perguntar, tá? Deixa eu só seguir aqui, que eu estou com a colinha, para eu não me perder em tudo que eu quero falar para vocês. E aí você pode me perguntar, tá, Lu, o tema de hoje é para a gente fazer EFT para o relacionamento com a mãe. O relacionamento com a mãe, gente, é um desafio para nós mulheres. Por que esse relacionamento é um desafio? Porque dentro desse relacionamento, tal que na psicologia nós conhecemos como complexo materno. O complexo materno, ele envolve todas as tuas experiências com a tua mãe, desde que você era um fetozinho na barriga até a sua idade hoje, como também tudo que você vai adicionando nessa experiência que você teve com a sua mãe, de gestação, de primeira infância, de todo o processo do teu desenvolvimento até o dia de hoje. E você também vai adicionando tudo que você vai vendo, sua avó, suas tias. Então, vem a camada familiar do que é maternar, do que é ser mãe, do que é o papel de uma mulher, você vai pegando isso tudo. Aí, saindo desse ciclo do familiar, você vai pegando nas relações mais próximas com amigos, ampliando esse ciclo, você vai vendo na tua visão de mundo, mas tudo isso vai construindo o quê no final? O teu complexo materno. Então, esse complexo é como se, no final das contas, quando você olha para esse todo, mas o peso maior mesmo é a relação com a sua mãe. Como é que fica esse saldo na balança no final? Ele pode ser um complexo materno positivo, ele pode ser um complexo materno negativo. Mas, independente de onde for a balança, independente dessas 2 balanças, eu posso desenvolver, né, o que a gente chama de... eu posso ficar dentro de um processo de simbiose com a minha mãe, que é muito comum, né, pelas dores, pelas coisas que acontecem nas famílias, é muito comum essa mulher ter um complexo negativo ou positivo materno, mas continuar independente desse complexo em um processo simbiótico com a mãe. O que isso quer dizer? Lu, dizer na prática que eu estou num processo simbiótico com a minha mãe. Quer dizer que todo o teu emocional ainda é mesclado com o da sua mãe. E você, e provavelmente nem ela, conseguiu individuar. O que é isso? Você não conseguiu sustentar uma identidade própria. Então, para o positivo ou para o negativo, as tuas emoções ainda são muito de reação em relação a ela. Você ainda está com muita ferida da infância carregando e projetando essas feridas que você teve com ela na infância nas tuas outras relações, na tua relação com o trabalho, na tua relação com o teu parceiro e principalmente com os teus filhos na criação. Então, é por isso que essa simbiose ela vai caminhando, né, de geração em geração e vai ocasionando vários danos, assim, né, em termos de vínculo saudável dentro da família, gerando o que a gente vê na visão sistêmica como um amor cego da criança, que quando ela tem aquele complexo materno positivo, ela quer tentar salvar a mãe, ela quer nutrir a mãe de tudo, ela quase que troca de lugar com a mãe, ela quer ser mãe da mãe, ela tá ali, é ela e a mãe, só existe elas duas. Às vezes isso é bem dolorido, tá? Não é só, porque é um amor cego, porque é um amor infantil. Como também, se eu tiver num complexo materno negativo, vem bem forte o amor que a gente chama de amor interrompido. O que é esse amor interrompido?
aconteceu algo tão forte, algum evento, algo que me marcou, que eu meio que me fecho para minha mãe. Eu fecho. Aquele fluxo que eu tinha de relação, de vínculo, algo acontece, desestabiliza isso, eu me fecho. Como eu me fecho para ela, provavelmente eu me fecho para muitas outras relações. Por que eu estou fazendo esse contexto geral para vocês irem entendendo? Para que você possa, que é o que eu gosto de trabalhar aqui no grupo, e que o que a minha proposta é trabalhar muito forte no grupo esse ano, que você tenha elementos para desenvolver a sua inteligência emocional. A partir do momento que eu estou trazendo esses termos que talvez você não conheça tão bem, é para te ajudar a dar ferramentas para você compreender o como, o onde, sabe para sair dessa coisa meio que abstrata, de você, dessa angústia que você não sabe o que é que acontece e você acha que tem um problema com você. Você não tem um problema, você tem ainda talvez alguns desafios emocionais, mas que você pode encontrar as ferramentas e meios para trabalhar esses desafios, tá bem? É possível, eu venho dessa realidade, né? Eu venho trabalhando nesse nível, eu acompanho muitas mulheres que trabalham, cada uma vai encontrar o tipo de terapia, o modelo, a forma que melhor se identifica para realizar esse processo, e qual é o mais importante? Que você possa se dar essa oportunidade de viver o seu processo, de buscar desenvolver, né, esse autoconhecimento com foco na inteligência emocional, para você trazer bem-estar para você trazer qualidade de vida, para você poder trazer relações mais saudáveis, relações com limite definido, que você consiga dizer não, que você esteja bem para assumir essa identidade que você quer montar e você fique tranquila dentro dela, né? Se relacionando com você mesma e com as outras pessoas, tá bom? Essa era a introdução, né, que eu queria trazer para vocês, porque são pontos bem importantes. Bert Hellinger, que foi quem idealizou a constelação familiar, tá? O modelo de constelação familiar, eu trabalho com o modelo dele dentro, mais até constelação sistêmica, mas também com o modelo dele na constelação na água, eu faço esse tipo de atendimento. Ele tem uma frase bem emblemática, assim, que todo mundo conhece, que é o seguinte: o sucesso tem a cara da mãe. E essa frase é bem emblemática, porque geralmente as pessoas olham e esse olhar de viés, né, do sucesso como se fosse um sucesso profissional, um sucesso de crescimento financeiro. Eu, particularmente, eu vejo muito isso, o sucesso tem a cara da mãe, no sentido de, através né, do meu processo, do meu caminhar, de curar a minha relação com a minha mãe, ou seja, de curar esse complexo materno, conseguir chegar né, na minha integração, nesse indivíduo autônomo, sem esse vínculo, mas mantendo um vínculo de amor, um vínculo saudável com a minha mãe. Quando eu consigo isso, que sucesso é esse? Para mim, esse sucesso, ele é sucesso porque eu me abro para a vida. Eu me abro para as minhas relações, eu me abro para a minha potência. É quase como se eu dissesse assim, eu posso existir como um indivíduo. Então, o sucesso para mim ter a cara da mãe significa que a mãe trabalhar, né, esse ser que disse um grande sim para que eu estivesse aqui, dentro dos limites e das dificuldades dela, mas ela disse um sim muito importante para mim. Trabalhar essa relação é quase como se eu conseguisse novamente dizer um sim para a vida. Então, é nessa perspectiva que eu estou convidando vocês hoje, mas respeitando muito os seus limites. Tenha claro, todo o processo terapêutico. Respeite os seus limites, respeite o que é possível, tá? Respeite o que for possível hoje. Por quê? Porque tudo faz parte. Tanto esse amor, né, lindo e às vezes até muito irreal que é vendido dentro da maternidade, porque nós somos humanos, né? Temos os nossos limites, mas também as dores, tudo pertence, tudo faz parte. Tanto esse amor muito bonito que envolve a maternidade, porque é um amor diferenciado, quando a gente se torna mãe, a gente percebe isso, é uma experiência muito diferente, é um amor diferente que você é convidado a viver, mas também as dores que estão dentro desse processo, dessa experiência da maternidade. Ela te cobra muito. Maturidade emocional, ela te cobra muito autoconsciência, ela te cobra muito, às vezes, até você tentar dar o que você não tem. É por isso que muitas vezes dói tanto, tá bom? E aí,
nós vamos fazer o processo da FT. Eu peço que todas, caso vocês tenham disponível aí, separe papel e caneta, porque você vai começar a escrever alguns pontos bem importantes antes da gente começar a fazer as rodadas de FT, tá bom? Todas conseguem ter papel e caneta agora? Conseguem me dar um ok, me dizer aqui no chat se vocês conseguem? Falem para mim. Para eu poder fazer, gente. Tá ok? Posso continuar para começar a FT de fato? Ok? Tá bom. Vou começar, tá? A FT, quanto mais específica eu sou fazendo uma reprogramação de FT, mais profundos são os resultados de eu sentir essa liberação no meu corpo e eu sentir essa elaboração do peso emocional. Então, por isso que eu estou pedindo a vocês para separarem papel e caneta, tá? Como é que eu vou conseguir contribuir da melhor forma para vocês aqui, desse lugar como terapeuta de FT? Por isso que esse papelzinho. Eu vou fazer agora uma série de perguntas dentro dos temas mais votados. Um dos que receberam mais votos foi Memórias da Infância com a Mãe. E os outros temas também meio que estavam engatilhados com essas memórias da infância. Então, por isso que eu vou resumir e vou trabalhar bem forte memórias da infância no relacionamento com a mãe, tá bom? Porque são essas memórias que definem bastante o nosso complexo materno. Então, agora, eu queria que você botasse os pés no chão, por favor, e coloca os pés no chão e faz de 2 a 3 respirações profundas. Então, ok, eu vou começar a fazer com vocês. Vamos lá, ó. Puxa pelo nariz, solta pela boca. Mais uma. E aí, antes de começar a anotar, sente um pouco o teu corpo. Como é que está o teu corpo agora? Como é que está a tua mente quando você escuta tudo isso que eu falei para você até aqui? Será que já vieram algumas memórias, algumas lembranças? Vai observando como é que você está. E ao fazer essa observação, eu vou pedir agora que levemente você feche os olhos e puxe agora, primeiro só algo que te marcou na sua relação com a sua mãe. Algum dia, algum evento, algum fato, algo que vem agora. Deixa só essa informação vir. Algo que te marcou na relação com a tua mãe. Quando essa memória vier, ou até como se fosse uma crença. Como é que seria uma crença? É quase como se dissesse assim, às vezes não vem uma memória, mas vem algumas frases assim para algumas mulheres, como quem diz assim: "Ah, minha mãe não tem jeito. Ah, minha mãe é muito difícil." Sabe? Quase como se fossem umas frases, como se fossem uns ecos, umas coisas que você repete muito, mantras que você repete sobre a sua mãe. Percebe o que é que vem? À medida que você for percebendo isso que vem, abre os olhos e começa a escrever essas informações. Começa a trazer isso para o papel, tá? Vai escrevendo. Se for uma memória, observa se essa memória está clara, se você está dentro, se você está fora. Não precisa anotar isso, mas só observe. Só anota realmente o que é que te vem agora de memória, de fala. Depois de anotar, não precisa botar todos os detalhes, pode ser até de uma forma resumida, tá? Quando você olha para essa situação,
qual é a emoção que vem junto com ela. Pode ser uma emoção como, ai, eu me sinto sozinha, que é quase uma sensação de abandono. Eu sinto que ela nunca me entende, eu me sinto rejeitada. Aí eu sinto que ela sempre pisa, ela sempre cobra em mim humilhação. Ai, é quase uma melancolia, uma tristeza. Ou, ai, minha mãe fez muita coisa comigo. Pode vir como uma mágoa. Ou pode vir, ai, a minha mãe é muito frágil, eu estou sempre cuidando dela, eu tenho que cuidar dela, é minha obrigação, eu tenho que estar aqui do lado dela, eu sou a parceira dela, é você numa postura salvadora com a sua mãe. Ou sentir como um grande peso. Tanto um peso, que às vezes você está nessa coisa de salvar, de estar cuidando, de você que está nutrindo ela e não o contrário, ou como um peso, porque você sente quase que uma distância enorme, é como se você não conseguisse sentir que ela olha para você ou que ela está ali com você, tá? Então, observa qual é a emoção que está mesclada com essa memória que veio, com essa frase que veio sobre a minha mãe. Qual é a emoção? Ou, inclusive, outra que eu não mencionei aqui, eu falei as mais comuns, mas qual é a emoção que vem? Percebendo essa emoção, ela tem algum lugar no teu corpo? Às vezes vem um peso no peito, às vezes vem um nó na garganta, às vezes uma sensação de dor nas costas, um peso nos ombros. Algumas mulheres sentem na cabeça, uma pressão na cabeça. Aonde talvez, se você conseguir sentir, perceber agora, aonde está essa história, essa emoção no teu corpo? Aí anota tanto a emoção quanto a parte do corpo que você sentiu, tá? Mas o principal agora é que você se conecte à emoção antes da gente começar. E quando você perceber tudo isso, dá uma nota aí no papel de 0 a 10, sendo 10 o mais forte. 10 é o mais intenso. Coloca essa nota para tudo isso que você observou até agora. Vocês conseguiram colocar? Como é que tá para vocês? Alguém está precisando de ajuda, que está aqui no ao vivo comigo? Eu vou começar, se alguém precisar de ajuda, depois que eu começar, apenas uma memória, ok. Então, anota uma referência dessa memória. Conseguiu chegar no sentimento, Ana Paula? Ah, você está me perguntando se é só uma, mais de uma? Não, pode ser mais de um. Se o tema aqui é sempre relacionado à sua mãe, você pode trazer mais de um. Agora, dessas duas, se você percebe que uma é aquela, sabe? É aquela que quase que parece que você viveu ela ontem, de tão intenso que é, quando você acessa essa memória, ela vem muito intensa. Se tiver uma mais intensa que a outra, vai na mais intensa, tá bom? Se tiver uma mais intensa que a outra, vai na mais intensa. Pronto. Você conseguiu colocar o sentimento no corpo e colocar a nota? Sim? Pronto, ótimo. Então a gente já pode começar. Então, agora, fazendo esse processo, você pode deixar esse papelzinho aí do lado. Não se preocupa com ele. Pode deixar o papelzinho aí do lado e vem comigo aqui. Eu vou primeiro mostrar para vocês os pontos, tá? Os pontos que nós vamos tocar. Mas você não precisa se preocupar de decorar todos eles, porque eu vou ficar fazendo todos eles aqui com você. E aí é só você ir me acompanhando. Outra informação importante para você saber agora, antes da gente começar. É natural, caso aconteça com você, de
no momento que eu estou fazendo a EFT, eu começar a rotar ou bocejar, começar a bocejar bastante. É natural me dar um pouco de sonolência ou uma sensação de relaxamento. Por quê? Porque esses pontos em específicos que nós vamos tocar agora, ele começa a enviar mensagens para o teu cérebro, tanto para acontecer esse relaxamento muscular, mas também para começar a liberar hormônios do bem-estar. Então, a EFT, de fato, né, já foi comprovado cientificamente, ela foi muito usada também no trabalho de acompanhamento terapêutico para homens que vinham do pós-guerra, que tinham traumas pós-guerra, e eles tinham níveis de cortisol, de estresse, né, de hormônios de estresse no corpo deles muito elevados, e além de ajudar na questão do trauma, a EFT também ajudou a regular a parte hormonal deles. Óbvio que eles também faziam tratamento medicamentoso, mas foi feita toda uma pesquisa com grupo controle, com tudo isso, então comprovou que ela aumenta muito, principalmente a serotonina no nosso corpo, que é um hormônio que está vinculado à sensação de bem-estar. Então, nessa época que a gente está, né, de tanto estresse, estímulo, né, ajuda muito, tá? A trabalhar a nível hormonal também. Então, vamos lá. Os pontos são, com 3 dedos, você vai tocar pegando um pouquinho desse ossinho do midinho. Então, você vai bater assim, ó. Vê se dá para vocês verem bem. E você vai escolher a mão que for mais confortável para você, tá? Essa ou essa. Depois que tocar nesse ponto, nós vamos com 2 dedos tocar no início da sobrancelha, na lateral do olho, abaixo do olho, abaixo do nariz, abaixo da boca, abaixo aqui, ó, dos ossinhos da clavícula. Aí aqui, nessa parte, você pode tocar com 3 dedos, nos 2, ou só em um lado, você escolhe. Eu me habituei a tocar assim, com as 2 mãos, tá? Aqui, mas você pode tocar de um lado ou do outro. Aqui também com 3 dedos, abaixo da axila, geralmente é onde passa o sutiã aqui de nós, das mulheres. E 2 dedos aqui no topo da cabeça, bem no centro. São esses os pontos que nós vamos tocar, tá bom? Então, eu vou começar com uma afirmação generalizada. Se você puder falar essa afirmação em voz alta comigo agora, é o ideal que você fale em voz alta. Se você não conseguir falar em voz alta, tudo bem, faça mentalmente. Mas, geralmente, é indicado que a gente faça em voz alta, tá bom? Então, vamos começar tocando aqui com os 3 dedos no ponto do karatê. Só tocando nesse ponto, faz uma respiração. E se fizer sentido para você, ou se você que também quiser mudar o que eu estou falando, fica à vontade, mas se fizer sentido para você, repete comigo assim. Mesmo que eu tenha muitos desafios na relação com a minha mãe, ainda assim, eu me amo como sou e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha muitos desafios na relação com a minha mãe, ainda assim, eu me amo como sou, me perdoo e me aceito profunda e completamente. Ainda que eu tenha muitos desafios na relação com a minha mãe, ainda assim, eu me perdoo, me amo como sou e me aceito profunda e completamente. Início da sobrancelha. Agora eu comecei a perceber esse desafio na relação com a minha mãe. Me veio essa memória. E aí você pode até falar um pouco da situação agora. Eu comecei a perceber o quanto eu me sinto angustiada, irritada perto dela. Ou quanto a nossa relação é marcada por culpa, tanto da minha parte quanto dela. Agora eu estou me dando conta de tantos desafios que eu tenho a me relacionar com a minha mãe. De quantas vezes eu queria que fosse diferente.
Do quantas vezes eu queria que ela me entendesse, e parece que a gente não consegue se entender. Do quanto, às vezes, me dói lembrar da minha infância. Agora eu me dou conta com mais clareza de muitas memórias da minha infância, de situações desafiantes que eu passei com a minha mãe, às vezes com a ausência dela, e eu queria que ela estivesse ali comigo. Às vezes, com um sentimento de falta tão profundo, de mais carinho, mais atenção, mais amor. Eu começo a me abrir agora para acessar as emoções da minha infância, para olhar a primeira imagem que me vem quando eu penso na minha mãe, quando eu era pequena. Qual é a imagem que te vem quando você pensa da sua mãe quando você era pequena? Acessa uma imagem agora. Observa o efeito dessa imagem agora em você e vai tocando nos pontos de um por um. Quando você pensa nessa imagem, qual é a emoção que vem agora para você? É uma emoção boa? É uma emoção não tão boa assim? Dá espaço para esse sentimento vir agora. E acessando essa emoção, repete comigo. Mãe, hoje eu escolho olhar para a nossa relação. Mãe, hoje eu escolho olhar para a nossa história. A nossa história juntas. Mãe, no meu tempo, da minha forma, eu estou me abrindo para lidar com tudo isso que aconteceu. As coisas que me marcaram, tiveram coisas que me marcaram e foram muito difíceis para mim. Coisas que às vezes até hoje eu não consegui contar para você. Talvez eu nunca tenha conseguido realmente falar para você como eu me sinto. E isso me dói. Agora, como mulher que eu já sou, eu percebo que tem muita coisa que eu não consegui falar. E eu acolho todas as emoções difíceis agora em mim. Eu acolho o que é possível para mim hoje na nossa relação. Se você está com a sua mãe ainda com você, ou se você não está mais com ela presencialmente com você, mas domingo está chegando o Dia das Mães, está chegando o momento dos filhos, das filhas, entrar em contato, né, com essa relação, o que essa relação representa para cada um. Se você vai ter a oportunidade de estar com a sua mãe, perceba agora como é que o seu corpo reage quando você chega perto dela. Só imagina isso, só visualiza isso. O teu corpo reage querendo ir em direção a ela ou você se retrai? O teu corpo consegue suportar essa proximidade com ela ou não? Parece que você não consegue. Isso mexe com você, isso gera angústia, gera irritação. O que é que acontece no teu corpo? Perceba aí o que acontece no seu corpo, mas eu vou trazer aqui as respostas que a maioria das mulheres colocaram lá no grupo, tá bem? Mas se você tem claro o que acontece com você, traz isso na fala agora. Quando eu chego perto da minha mãe, eu fico irritada. Quando eu chego perto da minha mãe, parece que me falta paciência, eu não consigo. Ou às vezes até só dela tentar me abraçar, eu fico tensa. Meu corpo fica rígido, eu fico tensa, eu não fico confortável.
Ao mesmo tempo que eu sinto isso, uma parte de mim quer a minha mãe. Foram muitas e muitas camadas, talvez eu não consiga ainda visualizar. Será que realmente uma parte de mim quer a minha mãe? Quando ela se afasta, eu ainda continuo pensando nela, seja falando bem ou até falando mal, mas eu continuo pensando nela. E eu perceber isso, repete assim comigo, querido corpo, por favor, me ajuda a dissolver e liberar todos os bloqueios, toda a mágoa, toda a raiva que eu carrego da minha mãe. Que eu possa acessar as memórias, que eu possa acessar as informações certas para trabalhar de forma consciente o que pesa em mim hoje na minha relação com a minha mãe. Eu escolho acessar de forma consciente o que pesa para mim hoje na relação com a minha mãe. E agora para, respira, solta. Se você tiver água aí, pode beber, tá? Deixa eu beber a minha aqui. E agora eu vou fazer a rodada para as emoções. Eu queria saber de vocês, na memória que vocês anotaram, quem quiser compartilhar, né? Quem tiver à vontade para compartilhar, quer compartilhar comigo qual foi o sentimento que veio? Que aí as que estão aqui comigo ao vivo, eu faço essa rodada agora colocando um sentimento que vocês identificaram. Se alguém quiser compartilhar. Porque agora a gente vai para o sentimento. Culpa. Você sente culpa da sua parte, né? Em relação a ela. Ok. Mais alguém gostaria de compartilhar? Tristeza e mágoa. Medo. Tá. Como é esse medo, Idema? Você sente medo dela? É medo que aconteça alguma coisa com ela? É medo dela? Eu vou começar com o que vocês colocaram. Se você quiser colocar ou falar um pouco mais, você me fala. Medo que aconteça algo com ela, por exemplo, medo de que ela morra. Pronto, tá vendo? Porque às vezes a gente fala essa emoção, mas tem um contexto, né? Que essa emoção acontece. Pronto, ok, vamos lá. Então veio medo que aconteça alguma coisa com a mãe, ou seja, medo de ficar sozinha, né? Medo que essa mãe se vá. Culpa, como filha, eu me sinto culpada em relação à minha mãe. E veio aqui também uma certa tristeza e mágoa. Então agora a gente vai respirar. E agora nós vamos falar só as emoções, tá? Agora é uma rodada para você meio que entrar em contato só com essa emoção. Se você tiver clareza aonde essa emoção está no seu corpo, se ela vem como um peso no peito, um queimor no estômago, a garganta, um choro preso, como ela vier, se você conseguir identificar, fala sobre isso também aqui junto comigo, tá bom? Então vamos lá, respirei e eu começo. Mesmo que eu sinta toda essa tristeza e essa mágoa em relação à minha mãe, ainda assim eu me aceito profunda e completamente. Agora eu me dou conta e quando eu penso na minha mãe, eu fico muito triste. Agora eu me dou conta das mágoas que eu carrego em relação à minha mãe. Agora eu me dou conta de como foi difícil para mim e como é difícil para mim até hoje lidar com essa tristeza e com essa mágoa em relação à minha mãe. Agora eu começo a perceber. Eu carrego esses sentimentos também em outras relações e não só com a minha mãe. Será que quando alguém faz algo diferente comigo, algo que eu não esperava, eu tenho essa mesma reação de tristeza e mágoa?
Eu começo agora a me abrir para toda essa tristeza e para essa mágoa. Essa tristeza e essa mágoa vem da minha criança, vem das minhas memórias da infância. Ainda que seja um desafio para mim, como adulta que sou hoje, eu escolho acolher a minha criança. Eu entendo como foi difícil para minha criança viver tudo aquilo sem entender muito bem o que é que estava acontecendo. Hoje, como adulta, quando eu comecei a compreender mais as coisas, foi que essa tristeza aumentou. Foi que essa mágoa foi aumentando. E na medida que isso ia acontecendo, eu ia me fechando para minha mãe. Eu ia me fechando, querendo distância dela, tornando difícil a relação com ela. Querido corpo, por favor, me ajude a dissolver e liberar toda essa tristeza. Dissolvendo e liberando toda a tristeza. Dissolvendo e liberando toda a mágoa. Dissolvendo e liberando toda a tristeza. Dissolvendo e liberando toda a mágoa. Dissolvendo e liberando toda essa tristeza. Dissolvendo e liberando toda a mágoa. Dissolvendo e liberando a raiva da minha criança. Soltando toda essa raiva. Soltando toda essa mágoa. Todo o sentimento de frustração por a minha mãe não ser como eu gostaria que ela fosse. Dissolvendo e liberando toda a frustração por a minha mãe não ser como eu gostaria que ela fosse. Respira. Depois comenta aqui para mim, Thaís, como é que chegou aí, tá? Vou vir agora para os que estão mais próximos, que é o de culpa e medo que aconteça algo com ela, tá bom? O medo que a mãe morra. Então, respira. Solta. Observa só agora, Thaís, se a nota está a mesma do início, se aumentou ou se diminuiu. Como é que está a nota lá, tá? Essa para culpa e medo, ó, vamos começar tocando aqui e repete comigo. Mesmo que eu me sinta culpada e tenha medo de que algo ruim aconteça com a minha mãe, ainda assim eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu me sinta culpada e tenha medo que algo aconteça com a minha mãe, ainda assim eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu me sinta muito culpada e tenha muito medo de que algo aconteça com a minha mãe. Ainda assim, eu me amo como sou e me perdoo e me aceito profunda e completamente. Eu tenho muito medo de que aconteça alguma coisa com a minha mãe. É um medo profundo de que ela morra. Agora eu percebo que eu tenho muito medo de ficar sem ela. E esse medo está interferindo na minha relação com ela. É um medo até que pode estar acontecendo, me levando a não tentar outras coisas, a não expandir relacionamento com outras pessoas, porque eu sinto que eu tenho que ficar aqui com a minha mãe. Porque se eu sair daqui, pode ser que aconteça alguma coisa com ela, e aí o meu medo se torna realidade. Então, esse medo interfere muito na minha vida. Agora eu me dou conta do quanto esse medo interfere na minha vida. Será que esse medo eu aprendi com a minha mãe? Será que eu vi alguma coisa acontecer com alguém próximo que trouxe esse medo tão forte para mim? Será que foi algo que minha mãe sempre repetiu
de que eu tinha que valorizá-la. Da onde vem esse medo? Qual a referência que eu tenho desse medo? Começa a acessar e a sentir o que é que vem. E agora, ó, repete assim comigo. Agora eu me dou conta de quanto de culpa eu sinto em relação à minha mãe. Parece que nunca nada que eu faço está certo. No final das contas, parece que tudo que eu faço, mesmo tentando acertar, ou quando eu estou muito irritada, no final das contas eu estou sempre errada. Quando eu vejo, vem uma sensação de culpa muito forte. Eu escolho acessar essa culpa agora. Eu escolho agora ter clareza de quais são os pensamentos, quais são os sentimentos além da culpa e quais são os comportamentos que eu tenho em relação à minha mãe que geralmente me deixa culpada. O que acontece? Quando eu vejo, caramba, não sei o que acontece, toda vez quando eu vejo, eu estou me sentindo culpada. E principalmente, eu me sinto culpada porque eu já penso assim que eu sou culpada, que nada que eu faço está bom. Ou é algo que minha mãe fala e que toda vez que ela fala isso, eu me sinto culpada? Da onde está vindo essa culpa? Eu escolho ter mais clareza agora, como é a minha relação com a minha mãe. Tanto do que eu alimento nessa relação, como também o que eu recebo nessa relação. Porque na medida que eu tenho consciência de como nós duas aprendemos a nos relacionar, eu posso encontrar um caminho mais saudável. Eu posso encontrar os meus próprios limites e perceber que a minha mãe também tem os dela. E está tudo bem. E que talvez essa mudança que eu cobro tanto, ou talvez isso que eu sinto que eu preciso tanto, é algo que talvez ela não consiga mais me dar. Talvez tenha chegado o momento de eu mesma me dar isso. Como é que seria eu me sentir segura e tranquila com o que eu faço? Como é que seria eu não ser guiada mais pelo medo e pela culpa? Como isso seria possível hoje? Eu desejo me libertar desse medo e dessa culpa? Ou será que esses foram os únicos caminhos que eu aprendi a me relacionar com a minha mãe? Hoje, como adulta, eu escolho ter clareza disso. E na medida que eu vou ganhando essa clareza, eu também vou tendo clareza do que eu escolho que fique. No lugar do medo. O que é que eu escolho colocar no lugar do medo? As boas lembranças, o amor que eu recebi, o exemplo, a dedicação. O que é que eu escolho colocar no lugar do medo? E que existe, já acontece aqui, mas talvez eu não esteja olhando. O que é que eu escolho colocar no lugar da culpa? Será que eu estou tentando provar para minha mãe ou tentar ser como ela gostaria de ser? E talvez isso hoje não seja possível com a pessoa que eu me tornei. O que é que eu gostaria de colocar no lugar da culpa? Mais flexibilidade, mais segurança interna, talvez mais limites na nossa relação, compreendendo o que é saudável contar para ela ou não. Já que eu também sei muito de como ela pensa, como ela age, e também eu sei como eu penso e como eu acho. O que é que eu escolho manter nessa relação? Antes de pensar em tirar qualquer coisa, o que é que eu escolho manter na minha relação com a minha mãe?
Respira. Falem aqui um pouquinho comigo, como é que vocês estão, como é que foi, fez sentido para vocês? Como é que tá? Que a gente vai para a última rodada que eu vou fazer gerar uma rodada positiva, tá? Se alguém quiser contar aqui para mim. Muito intenso. É muito intenso. E pode ser que vocês ainda percebam que vão ficar vindo coisas, tá? Vão ficar vindo informações ao longo da semana. É. Por quê? Porque isso aqui é para você começar a abrir o seu olhar. Eu só começo a trabalhar qualquer coisa depois que eu vejo. Eu tenho que olhar. Enquanto eu não tenho clareza do que é aquilo ali, eu estou ainda no piloto automático. Uma ressignificação de sentimentos. Ai, que legal. Que bom. Então, vamos todas para a rodada positiva para poder eu encerrar aqui a gravação. Você que está acompanhando aqui pela gravação, me conta aqui nos comentários se você conseguiu chegar na memória, no sentimento, se você conseguiu definir essa nota, como é que foi para vocês, fazendo cada reprogramação, né? Que nós vamos fazer 3 no total. É muito importante para mim, para a qualidade do meu trabalho, eu saber como é que esse movimento está chegando para você, tá? Então, compartilha comigo. E se fizer sentido para você, vem participar do grupo Mergulhe-se. É um grupo 100% gratuito, tá? Voltado para autoconhecimento baseado na visão sistêmica. Eu também trago outras técnicas, mas o foco do grupo é ajudar essas mulheres, assim, à medida que eu posso, né? Nos encontros que eu vou fazendo, mas é ajudar você a desenvolver inteligência emocional para melhorar as suas relações, tá? Todas elas, com você, com as pessoas ao seu redor, no trabalho, enfim, com o mundo como um todo. Então, vamos lá agora para a rodada positiva, ok? Que é a última. Mais uma respiração. Puxa bem, enchendo aqui o abdômen, ó. E solta o ar pela boca. E vamos aqui agora. Eu escolho me sentir bem em relação à minha mãe. E na medida que eu faço isso, eu me amo como sou e me aceito profunda e completamente. Eu escolho ficar tranquila e em paz com o que foi possível. Hoje, como adulta, eu escolho ficar tranquila e em paz com o que foi possível. Hoje eu escolho me abrir para talvez o pouco que eu consegui receber. Hoje eu escolho me abrir para a nossa história talvez difícil. Hoje eu escolho me abrir para os meus limites, mas também eu escolho me abrir para os limites emocionais da minha mãe. Hoje eu escolho olhar para essa grande ciranda que foi a nossa história e a nossa família. Hoje eu escolho olhar para essa relação que tem tantas influências, que tem tantas pessoas, que teve tantos contextos, para que eu possa realmente olhar para o que foi possível e ficar em paz com o meu próprio passado. Hoje eu escolho, como adulta que sou hoje, acolher a minha criança, compreendendo que é muito difícil para uma criança sentir, às vezes, a dor do abandono, a dor da rejeição, a dor da humilhação, a dor da comparação. Como é difícil uma criança passar por emoções tão densas em relação àquela pessoa em que ela mais confia e ama na vida. Hoje, como adulta, eu tenho condições de entender, de me abrir,
de acolher a minha criança que passou por tudo isso, de acolher essa criança que passou por esses desafios. E ampliando um pouco mais o meu olhar, eu trago a imagem da minha mãe criança. Como era minha mãe quando criança? O que será que a minha mãe viveu e passou? Será que muito dos medos, das dores, das memórias difíceis ou de traumas que a minha mãe passou contribuíram para ela ter as dificuldades que ela teve quando ela se tornou mãe? Hoje eu me abro no que eu puder, no que for possível, para a criança que a minha mãe também foi. E indo um pouco mais longe nessa ciranda, nessa grande árvore da vida, eu olho para a criança que a minha avó foi. Hoje eu escolho olhar para as mulheres da minha família. E quando eu dou esse olhar, talvez eu possa começar a perceber que todas nós vivemos desafios. Cada uma da sua forma, às vezes com dores muito parecidas. Vivemos os nossos dilemas. Então eu escolho hoje ficar em paz com o que foi possível na minha história com a minha mãe. Hoje eu escolho começar essa caminhada de entregar para mim mesma o que a minha criança precisa. Se fizer sentido e você conseguir realmente sentir isso, repete aqui comigo agora. Mãe, por mais difícil que tenha sido, você não me deve mais nada. Eu me abro para o que foi possível para você. E eu me abro para o que é possível para mim hoje. Os nossos limites são bem-vindos, mãe. Hoje eu olho para você e, através da mãe, eu vejo a mulher que você é. Hoje, através da mãe, eu vejo a menina que você foi. Hoje, eu me abro para o real, mãe. Hoje, eu vejo você. E no meu tempo e da minha forma hoje, com tudo que me custou, com tudo que custou a você, eu agradeço o seu sim. Eu agradeço hoje a um sim que foi muito importante para eu estar aqui hoje. Uma mulher adulta. Foi o seu sim. E a isso, eu digo muito obrigada. Eu recebo a vida que você me deu. Hoje, eu recebo a vida que você me deu. Respira. Muito obrigada a você que ficou comigo nesse vídeo até aqui. Quero muito saber, né? Volto a falar, quero muito saber como é que foi essa experiência. Aproveita, se inscreve no canal aqui, né? Dá um like aqui nesse vídeo, se ele fez sentido, se ele contribuiu de alguma forma para você, para o processo, para o que você está vivendo hoje, tá? E me segue, que vão sair muitos mais vídeos aqui nesse canal. Obrigada!